Olá, boa noite, como vai? Que bom ter você mais uma vez aqui conosco no nosso encontro de quarta-feira. Que alegria! Nós da Igreja Central, Adventista Central de Blumenau, temos a alegria de ter você aqui conosco. E você que já é membro, está conosco, compartilhe esse link, curta, siga o nosso canal para que mais pessoas possam estar recebendo a mensagem. Hoje nós teremos o terceiro episódio da série 7 Promessas de Deus com Bruno Cross. Tenha certeza que vai ser uma série inspiradora, e já está sendo, mas tenha certeza que será mais especial ainda se você compartilhar. Você que está nos visitando, está aqui pela primeira vez, não conhece a nossa estrutura aqui, não conhece a nossa igreja, aqui tem um QR Code, você pode acessar ele ali, colocar todos os seus dados, solicitar uma oração, solicitar uma visita, um estudo da Bíblia, quem sabe precise de alimento, nós estamos aqui para servir você. Coloque aqui os seus dados e tenha certeza que a gente vai entrar em contato contigo. Inclusive, se você quer receber esse presente aqui, ó, O Grande Conflito, é um presente nosso para você. É um best-seller, são mais de 150 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. Para você receber, você pode chamar a gente aqui no chat, mandar um direct pra gente lá no nosso Instagram, no @yasdbnu, ou aqui também nesse QR Code, só falar, eu quero receber o livro, que a gente vai estar mandando para você gratuitamente. Quer conhecer a nossa igreja? Quer estar aqui conosco presencialmente? Nós temos 2 cultos presenciais durante a semana. Todo sábado, às 9 da manhã, estamos aqui na rua Alvin Schreider, número 125. Se eu pronunciei errado, me desculpe. Eu estou aqui há 3 anos, então eu ainda estou aprendendo os nomes aqui, tá certo? Mas a gente vai estar aqui de braços abertos esperando você. No domingo, às 19h30, nós temos outro encontro aqui também, presencial e online. Os dois são presenciais e online. Mas seria muito legal ter você aqui conosco presencialmente, tá certo? Esperamos você. É uma alegria imensa ter você aqui conosco. E não esquece, siga, compartilhe o nosso link, clica no sininho para você receber todas as nossas, os nossos links, né? As nossas novidades em primeira mão. Antes da gente começar a mensagem com o Bruno Cross, a terceira mensagem dessa série, eu quero convidar você a curvar sua fronte e vamos orar a Deus. Oremos. Querido bom Deus, muito obrigado, ó Pai, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui para estudar a sua palavra. Obrigado, ó Pai, porque essa série está sendo uma série abençoada, Pai. Obrigado porque nós temos a alegria de ter um encontro contigo toda quarta-feira também. Obrigado pela vida, pela saúde. E aquela pessoa, quem sabe, Pai, que esteja passando por algum problema de saúde, que o Senhor possa estar indo até lá ao lar dela, Pai, abençoando, trazendo mais saúde, mais alegria ao coração de cada um deles. Nós não sabemos as dificuldades de cada um deles, ó Pai, que está nos assistindo. Nós não sabemos quais são os anseios, o que tira o sono da pessoa, mas o Senhor conhece, que o Senhor possa estar indo ali, com a sua mão poderosa, abençoando, guiando, fortalecendo, ó Pai, dando ânimo a essa pessoa. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, entregamos a vida da pessoa que está aqui nos assistindo em Tuas mãos também, ó Pai, para que o Senhor possa iluminar o caminho dela, que o Senhor possa abençoar. Abençoe também a vida do Bruno Cross, ó Pai. Abençoe a mensagem de hoje, que ela possa fortalecer o nosso coração e que possamos sair desse culto, desse link, ó Pai, cheio do Teu Espírito, ó Pai. Abençoa-nos a cada um, que são bens te pedimos, em nome de Jesus, amém. Fique agora com o Bruno Cross e até uma próxima. Bem-vindo e bem-vinda ao terceiro encontro dessas 7 mensagens de promessas de Deus para você. Eu não sei se você assistiu as 2 anteriores, talvez seja a sua primeira, não se preocupe, você vai pegar a coisa. Mas se você voltar aí no YouTube da igreja, verá que nós já começamos a estudar sobre as 7 principais promessas bíblicas que estão ali resumidas no Salmo 128. Então, num outro momento, assiste aí, tá bom? Eu tenho certeza que você será muito abençoado e abençoada. Continuando, então, o que já vimos nas outras 2 semanas, nós estamos no Salmo 128. Tenha sempre sua Bíblia com você, tá ok? Seja física, seja digital, e acompanha comigo. Nós ainda estamos no versículo 2, mas vamos voltar ao primeiro versículo e fazer a leitura para a compreensão ser melhor. Acompanha comigo. Salmo 128 diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí a primeira bênção, no versículo 2, do trabalho de tuas mãos comerás. Já estudamos isso. Depois vimos a segunda, feliz serás. Vimos isso semana passada. E agora veremos a terceira bênção, que é: e tudo te irá bem. Tudo que você fizer irá bem. Compreenda. Aqui está, olha que, gente, isso aqui confunde muita gente. Nossa, Bruno, então tudo que eu for fazer, se eu fizer como Deus quer,
vai dar tudo certo. Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que tudo vai bem, não que tudo vai dar certo. Qual é a diferença? Imagina que você tem um planejamento para um negócio, para a sua empresa que vai nascer ou que já existe, ou um planejamento acadêmico, você quer fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ou você tem um planejamento familiar de ter filhos, tantos filhos que vocês planejaram em tais anos, em tal época do casamento, ou talvez você tenha um planejamento até mesmo espiritual. Eu quero fazer uma missão em tal ano, eu quero fazer tal coisa. Mas durante a jornada, muita coisa acontece. Ao longo de 4 anos de uma faculdade, ou de alguns anos no mestrado, ou ao longo de anos no casamento, ao longo dos anos da vida, vêm doenças, crises pessoais, crises nacionais ou até mundiais. Muita coisa acontece que tende a impedir para que você continue naquele caminho. Então o que o texto está dizendo aqui é que tudo que nós vamos fazer irá bem, mas não está dizendo que tudo vai dar exatamente como foi planejado. O Provérbio capítulo 16, no início, diz que nós precisamos aprender a confiar ao Senhor os nossos planos. Fazer planos não é errado, apenas precisamos confiá-los a Deus. Por quê? Eu costumo dizer que toda vez que nós vamos planejar, sempre temos que escrever com lápis, nunca com caneta. Por quê? Porque Deus pode pedir para a gente apagar alguma coisa. É apenas uma ilustração, obviamente. Eu nem escrevo mais com caneta, muito menos com lápis. Eu escrevo no computador, no celular. Mas a ideia é, esteja preparado, preparada, para em algum momento atualizar a rota ou talvez até mudar de plano. É óbvio que as pessoas bem-sucedidas nas áreas da vida são aquelas que andam num caminho correto e não desistem dele. Veja, o que é uma pessoa bem-sucedida no casamento? Entre tantas coisas, uma das coisas é não desistir do casamento. Aquele que persevera vai ter resultados. O que é uma pessoa que é bem-sucedida na educação dos seus filhos? São aqueles que repetem, insistem até que o filho aprende. O que é uma pessoa bem-sucedida nos negócios? É uma pessoa que não desiste. Agora, é muito importante entender que existem coisas da nossa vida que a gente tem que desistir. Ou, pelo menos, mudar de rota. Explico para você. Veja só. Quando uma pessoa não conhece a Jesus, não anda nos caminhos dele, e talvez tenha muitos planos pessoais, traçou uma rota e está indo naquele caminho, e está indo muito bem, e aí vem Jesus, parece que colide com a pessoa, e aí todas as áreas da vida daquela pessoa são impactadas pelo Evangelho, e é óbvio que essa pessoa tem que recalcular a rota, ela tem que mudar talvez a rota, compreende? Isso chama-se conversão, mudança de caminho, de rota, de destino. Agora nós que já andamos com Cristo, temos que em alguns momentos da vida também corrigir algumas rotas, desviar de alguns perigos. Então veja, fazer planos não é errado. Sonhar, como vimos inclusive no primeiro encontro desses 7, sonhar em ter uma carreira bem-sucedida, de fazer uma viagem dos sonhos, de ter uma casa confortável e segura, de ter mais recursos financeiros, não há nada de errado nisso. E para que isso aconteça, é importante fazer planejamento. Não é sair comprando carro financiado em 70 e tantas vezes e Deus vai dar um jeito de me ajudar a pagar. Não é nada disso. É planejamento. Mas é muito importante estar aberto e aberta às mudanças que acontecerão na vida. Porque o Evangelho, ele não impacta apenas quem é encontrado ou encontrou Jesus pela primeira vez. O Evangelho nos impacta sempre. Em alguns momentos, e quem dera que sejam muitos, nós nos depararemos com certos textos bíblicos, com verdades da palavra, com pregações, com virtudes que não foram desenvolvidas, que vão nos chocar e a gente percebe, não está certo. Eu tenho que sair dessa rota e ir para outra.
Então, diante dessa realidade, nós temos que ter um coração aberto para o que Deus quer nos mostrar. Quando a gente leu no texto de hoje que tudo que um homem ou mulher que anda com Deus, tudo vai dar bem, diz que o destino final será alcançado. Mas durante a rota, é muito provável que haverão ajustes. Veja, uma das coisas que mais nos traz mudança de percepção nessa rota são as crises. As crises nos fazem acordar, despertar. Então, se alguém nunca deu muita bola para a sua saúde, come de qualquer jeito, come muito antes de dormir, não pratica exercícios físicos, além disso, é uma pessoa que não toma sol, não toma água, e aí chega um momento em que tem pedras nos rins, uma crise renal, um problema no fígado, talvez algo mais sério como um derrame, um infarto. E Deus permite que essa pessoa sobreviva. Ela está lá no hospital, o médico, quando dá alta, também diz, cuidado com isso, com aquilo, procura um nutricionista, procura fazer exercício físico. E a pessoa finalmente acorda e percebe que tem brincado com aquilo que Deus não entrega duas vezes para nós. Entrega uma só, que é o corpo. Ninguém tem dois, é só um. Então, diante desse corpo, que é o templo do Espírito Santo, ao perceber que a pessoa está destruindo esse templo, através de uma crise, de uma doença, a pessoa acorda. Então, note bem, as crises são permitidas por Deus para mudança de rota. Se nós passamos por uma crise e permanecemos com vida, é porque Deus quis que nós mudássemos de rota. É como era antigamente nas escolas fundamentais, primárias. Não sei bem se é assim ainda, não perguntei para minha esposa, não fiz a pesquisa na fonte original, minha esposa é professora. Mas no meu tempo, quando um aluno ou aluna não levava muito a sério uma matéria só do ensino médio, da 6ª série, hoje 7º ano, por apenas uma matéria, talvez química, por exemplo, porque não passou em química, repete o ano inteiro. No ano seguinte estará novamente na 6ª série, no 7º ano, não apenas para passar em química, mas em todas as outras matérias. A vida é meio assim. Quando a gente não está indo muito bem numa área da vida, Deus permite que a gente repita aquela prova até ser aprovado, até passar de ano na vida, até passar para o próximo estágio, para o próximo degrau. E enquanto não passa, repete, repete, repete. O final da jornada, tudo vai bem, mas durante a jornada, às vezes, terão algumas repetições. É como aquela corrida dos ratos. Sabe aquele brinquedinho de correr dos ratos? Aquela rodinha, que tem ali uns, parece os degrauzinhos, né? O rato entra ali, corre, 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 ele se exercita, mas ele não sai do lugar. É uma vida de relógio. Anda, anda, anda e para no mesmo lugar no final do dia. Volta sempre para a estaca de onde iniciou. Então, algumas vezes nós andaremos em alguns círculos da vida, em ciclos, que parece que a gente não sai do lugar, mas a gente só sairá quando a gente aprender algo novo. Por exemplo, eu já citei até um exemplo, né, da saúde. Uma pessoa não cuidou, teve problemas, e se não cuidar vai ter problema de novo, talvez até mais grave. E isso vale para qualquer área da vida. Citei um exemplo e posso citar até mesmo na questão espiritual. Quando a gente não desenvolve hábitos espirituais, nós tendemos a ter uma vida espiritual fraca. Falaremos sobre isso mais à frente, na nossa série, no penúltimo episódio. A grande questão é que nós precisamos entender que na jornada desta vida rumo à eternidade, nós passaremos por crises. E as crises, muitas vezes, são necessárias para nosso crescimento. Há um pensador brasileiro que costuma dizer o seguinte: aproveite as crises antes que elas passem. Em que sentido aproveitar? Aprenda com as crises.
O destino, a salvação é garantida a todo aquele que se arrepende. Mas enquanto vivemos aqui na terra, nós precisamos aprender a viver com virtudes, com felicidade e com a prosperidade verdadeira da palavra de Deus. Um caminho reto, um caminho feliz, um caminho próspero. E tudo no final irá bem. Deixa eu contar uma história para você. Quando comecei a minha carreira de casado, nós obviamente, como éramos muito jovens, a gente discutia muita besteira, muita bobagem. A gente era bem jovenzinho. Então tinha muito aquela coisa de querer mudar o outro, de querer que o outro seja do jeito que a gente quer. Tinha muito dessas bobagens, entende? Com o tempo a gente foi entendendo que não é bem assim. A gente precisa ter essa negociação para ser feliz. E aí começamos a ter um casamento muito melhor depois de um tempo. E quando estávamos lá pelo 7º ano de casados, nós estávamos muito, mas muito bem. E aí olha o que aconteceu. Nós estávamos num momento que, além do casamento estar bem, nós estávamos bem financeiramente. Nessa época, eu estudava lá no NASP Campus 2, estava na faculdade, fazendo teologia, e estava no último ano da faculdade. Esse era o ano de 2011. Então, no ano de 2012, nós iríamos trabalhar para a igreja num distrito em São Paulo. Esse era o plano. Bem, em 2011, estávamos bem financeiramente e nós trabalhávamos para a igreja através de um ministério de publicações, vendendo livros e revistas da igreja. E a gente estava bem financeiramente mesmo. A gente estava com dinheiro guardado. Morávamos de maneira muito simples, numa casa bem pequenininha, não tinha muitos móveis. E aí o que a gente pensou? Vamos guardar um dinheiro aqui e no ano seguinte a gente vai morar num apartamento maior em São Paulo e tal, e a gente mobilia, a gente já tem um dinheiro para isso. E tínhamos mesmo. E veio uma oportunidade. Veio uma oportunidade da gente estudar fora do Brasil, lá na Europa. E para mim, era acessível por ser aluno. E eu poderia levar a minha esposa também numa situação ou numa condição muito acessível financeira. Eu falei, puxa, é um grande sonho estudar a história do cristianismo. Onde aconteceu a história? Com um professor magnífico, com a minha turma, com pessoas da minha fé, estudando a trilha do livro O Grande Conflito. Quando é que eu vou ter essa oportunidade de novo? E aí conversamos bastante, eu e minha esposa, e decidimos pegar aquela reserva de dinheiro e usar não toda, mas boa parte dela para essa viagem. E fomos para a Europa. E foi especial. Conhecemos ali 6 países, foi incrível. Pude praticar aquele inglês que eu tinha estudado, mas não estava essa coisa. Os 3 primeiros dias eu não entendia nada, não falava nada, né? Mas depois foi pegando, foi bom para o meu inglês também. Foi bem especial. E aí eu e minha esposa, nós não tínhamos filhos ainda, né? Então nós visitamos Barcelona, romântico, né? A gente foi para Roma, a gente foi para Paris, a gente foi para Genebra. E a gente parece que fica mais fértil nesses lugares, né? Porque é romântico, né? Paris, né? Fica mais fértil. Só que o nosso plano não era ter filhos naquele momento. Por quê? Porque no ano seguinte, repetindo, 2012, eu começaria a cuidar de igrejas, 7 igrejas ali na cidade de São Paulo, na zona leste de São Paulo. Naquele mesmo ano, a minha esposa começaria o seu trabalho como professora do Colégio Adventista. Então, nós 2 começaríamos algo novo, e muito novo, com muita responsabilidade. Não era o ano para termos filhos. Além disso, a gente tinha pego boa parte das nossas reservas financeiras e usado para comprar um carro zerinho, foi o único carro zero que eu comprei na minha vida até aquele momento, e também para fazer a viagem. A gente tinha pouco dinheiro guardado. Então não era o momento de ter filhos, era o nosso plano. O nosso plano era, passaríamos o ano de 2012 trabalhando, guardando o salário da minha esposa, aprendendo essas novas atividades, e aí em 2013 ela engravidaria, para 2014 ali temos o nosso primeiro filho. E o nosso plano éramos ter 2 filhos meninos, era o nosso plano. Bem, nós fomos para a Europa, romântico, muito bom, comida boa, a mente tranquila, parece que a gente fica mais fértil, né? Mas minha esposa não engravidou. Não engravidou, a gente se cuidou ali e tal. E voltamos para o Brasil. E eu tinha poucos dias ainda de férias para comportar. E nós viemos para Santa Catarina.
bem pertinho de onde eu estou aqui. Eu estou na cidade de Blumenau agora, eu não sei de onde você está assistindo essa mensagem, e nós fomos trabalhar ali em Indaial e Timbó, nesse ministério de publicações, de vendas de livros e revistas. E ficamos hospedados em Timbó. Gente, olha o que aconteceu. Eu não engravidei a minha esposa em Paris, em Roma ou em Genebra. Eu engravidei minha esposa em Timbó. Brincadeiras à parte, o nosso método que nós usávamos para ela não conceber falhou. E nós percebemos. E a minha esposa falou, olha, eu estou num dia fértil. Eu falei, não, para. Em 7 anos de casados, nunca aconteceu esse vacilo. Foi a única vez. E falei, mas uma vezinha só não vai engravidar. O que aconteceu? Bem, minha esposa passou aquele período ali e tal. Aí minha esposa, uns 2 meses depois, quase isso, veio com um examezinho de farmácia, mostrando para mim. E eu olhei assim, e ela falou, olha, isso aqui diz que eu estou grávida. E eu, Bruno, na minha genialidade, pensei, isso aí é muito falho. Falei, Lid, isso aí tá errado, Lid. Para, não, você não está grávida, não. E ela falou, isso tem mais de 98% de chance de assertividade. Eu falei, não, para. Ignorância total minha, né? E aí, beleza. Passou mais um tempinho, a minha esposa fez um exame de sangue, trouxe a impressão para mim, e mostrou e falou assim, ó, olha isso aqui. E estava escrito em negrito, positivo. Aí eu olhei aquilo, gente, eu era tão descrente que minha esposa estava grávida, que eu peguei aquilo e eu falei, você está doente? O que é isso? Positivo. Você está grávida? A minha esposa ficou olhando assim para mim. Deixa eu ir uma câmera mais perto aqui. Ficou olhando assim para mim. Ela estava grávida. A ficha não tinha caído. Ela já sabia lá atrás, né? Coisa de mãe é muito... Claro, o corpo dela já sentia isso. Mas eu, né, externamente ao corpo dela, eu não levei a sério. Por quê? Porque os meus planos não eram aqueles. Eu não queria ter filhos naquela época, naquele contexto, naquele momento. Mas aconteceu. Uma coisa muito simples, né? Aconteceu. Trouxemos uma vida ao mundo. Não foi no tempo que eu queria, do jeito que eu queria, mas aconteceu. E eu, a princípio, sinceramente, parece até muito carnal falar isso, e é mesmo. A princípio eu não gostei, porque não fazia parte dos meus planos. Não era para ser naquele momento. Só que uma coisa extraordinária iria acontecer. No ano seguinte, eu iria trabalhar cuidando de 7 igrejas. Naquela época, eu era um menino. Eu tinha uma cara de menino. Eu era cheio de espinha, tinha aparelho nos dentes, magrelinho. Gente, era uma coisa horrorosa, assim. E esse menino iria cuidar de 700 membros em 7 igrejas, numa cidade muito desafiadora que é São Paulo. Eu ia ser líder espiritual de centenas de pessoas, numa geografia que tinha 70, 80 mil pessoas morando ali. Olha a responsabilidade sobre mim. E eu tinha uma cara de menino. E quando a gente vai ajudar as igrejas, cuidar das igrejas, liderar as igrejas, a igreja sempre respeita os seus líderes. Sempre. Mas respeitar nem sempre é confiar. Compreende? Então, para que eu ganhasse a confiança daquela comunidade religiosa, Deus permitiu que eu me tornasse pai antes dos meus planos. Porque cá entre nós, né? É humano. E tá tudo certo. Quando a gente olha para uma pessoa que é pai de família, a gente olha diferente. Então, o ano que eu deveria ser pai, nos planos de Deus, não nos meus, era aquele. Veio no tempo certo. Porque no final, tudo vai bem, diz a promessa que nós lemos. Nem sempre é do nosso jeito, mas quando Deus muda a rota, fica bem melhor. E mais, olha que interessante. Você lembra que eu falei? Eu tinha o sonho de ser pai de 2 meninos. E hoje eu sou pai de 2 meninas. E eu louvo a Deus por isso. Sabe por quê? Eu venho de uma cultura muito machista. E eu sempre digo, a Bíblia nem é machista, nem é feminista. Eu não posso ser nenhuma coisa, nem outra, se eu sigo a Bíblia. Mas eu vinha de uma cultura muito machista, onde o homem parece que era uma divindade,
E a mulher, uma escrava. Eu fui criado assim. E eu precisava quebrar isso em mim, para servir a Deus melhor, para fazer a minha esposa ser uma pessoa mais feliz. E como eu me envolvi cada vez mais no universo feminino, por ser pai de menina, e aliás, né, as meninas são muito mais apegadas ao pai do que à mãe. Isso trouxe para mim um alívio no coração, uma mudança profunda nos meus conceitos, nas minhas prioridades. E isso fez de mim uma pessoa melhor. Não foi do jeito nem no tempo que eu quis, mas foi no tempo e do jeito que Deus quis. E, obviamente, tudo foi bem no final. Você percebe que quem anda com Deus, quem obedece a Deus, e eu não sou o maior exemplo disso, mas eu busco andar com Deus. Essa pessoa é feliz e no final de tudo fica melhor. Eu encerro essa mensagem falando algo muito importante para você. Fazer planos não é errado, mas apenas planeje com princípios e com propósitos. Na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua carreira, na sua vida financeira e especialmente na vida espiritual, planeje de acordo com a vontade de Deus, com princípios, com virtudes. E esteja aberto e aberta para as correções de rota que Deus fará. Alguns de nós têm uma habilidade muito grande de planejar e também uma habilidade muito grande de executar. São pessoas que realmente são muito competentes no que fazem. Ok, mas um cristão é a pessoa que tem um coração aberto para ouvir, para ser sensível à voz do Espírito Santo, para fazer como Deus quer, não como nós queremos. A mensagem de hoje é que uma pessoa que vive assim, ela é bem-aventurada, ela é feliz. E a bênção de tudo no final dar certo está muito ligada a fazer o que Deus quer. É uma bênção, uma promessa de Deus para você. Mas é importante andar nos caminhos de Deus. Então, encerramos agora a terceira dessas 7 mensagens, dessas 7 bênçãos, 7 promessas, e eu espero que essa graça alcance o seu lar, a sua vida e o seu coração. Até semana que vem.